aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero falar sobre este assunto com você. Aquietai-vos. É sobre esta palavra, à luz desse texto, que eu quero refletir um pouquinho com você, para a gente aprender e crescer juntos. Interessante, irmãos, que quando a gente é criança, talvez uma das palavras que os nossos pais mais nos disseram foram: fica quieto um pouquinho, menino. Para, menino. Ou menina, né? Porque se tem uma coisa que por natureza a gente é inquieto. Você e eu somos inquietos por natureza. A gente fica agitado por qualquer coisa. E o que é interessante, irmãos, é que a gente passa a nossa vida, a gente passa quando é criança, a gente fica tão inquieto, que a gente quer correr, quer brincar, quer sair de casa, quer fazer qualquer outra coisa, porque há tanta energia que você tem que desgastar aquilo dali. A gente vai crescendo, a gente chega na juventude, a gente chega na fase adulta, a gente já não tem essa energia corporal, física mais. Agora a gente tem que aquietar, é um outro ponto aqui. Quando a gente é criança, a gente tem tanta energia que você quer assim, ó. Mas não tem preocupação. A criança não está preocupada se ela tem que pagar a conta semana que vem, da CEMIG, ela não está preocupada com o problema, não está preocupada. Ser criança é bom, é uma fase especial da nossa existência. Mas à medida que a gente vai crescendo os problemas, né? Vão chegando, as preocupações. E aí as energias físicas começam a nos deixar. Mas o cérebro começa a ficar inquieto. E às vezes a gente chega ao ponto de viver uma vida que, embora fisicamente calmo, fisicamente tranquilo, mas mentalmente, emocionalmente, a gente está agitadíssimos, estamos inquietos. Você sabe do que eu estou falando, eu não preciso explicar muito. Quando a gente olha para esse texto, Deus diz: aquietai-vos. Por natureza, eu fico inquieto, mas pela ordem de Deus, eu devo me aquietar. Se você colocar os olhos no texto, põe aí, por favor. Os nossos salmos das nossas escrituras, você vai ver que sempre tem um texto em negrito. O negrito deve estar na sua Bíblia como está na minha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Está assim aí? Na minha está assim. Aí, depois dessa parte negrita, lá no título do salmo, tem uma parte em itálico. Aí a parte está dizendo assim: ao mestre de canto dos filhos de Corá. Aqui tem informações importantíssimas para nós, que muitas vezes a gente não nos detemos ali, não nos chama atenção, mas aqui tem uma informação importante, que diz esta informação que quem escreveu este salmo foram os filhos de Corá, ou Coré, depende da tradução. Aí você tem que fazer uma pergunta: pastor, quem foi Corá ou Coré? Para a gente entender um pouquinho desse texto. Corá ou Coré significa aquele que é careca, aquele que é manso. Mas a despeito desse significado, Corá não foi manso. E se foi careca, eu não sei. Mas o que a Bíblia conta a respeito deste homem está lá atrás, em Números 16. Diz a Bíblia que este homem chamado Corá, lá em Números 16, ele se rebelou contra Deus. Depois você pode ler na sua casa, a história é lindíssima. Lindíssima do ponto de vista do poder de Deus, mas muito cruel do ponto de vista de Corá. Diz a Bíblia que ele se rebelou contra Deus, então Deus o matou. E o que aconteceu foi algo cruel, porque diz o texto bíblico lá em Números 16, irmãos,
que a terra sugou Corá. A terra se abriu e ele e mais um punhado foram sepultados vivos. Louco, né? Está lá em Números 16. Pois é. No mesmo capítulo, a Bíblia vai dizer que por causa disso, Deus se irou contra ele, o matou. Algumas outras pessoas ficaram revoltadas com Deus, acharam que Deus foi injusto com Corá. Por terem achado que Deus foi injusto com Corá, diz a Bíblia que estas pessoas foram apedrejadas e morreram. 250 pessoas. Por causa disso, houve um tumulto. E Deus então enviou uma praga. Olha, nós estamos falando por causa de um homem. Deus enviou uma praga e a praga matou 14.700 homens. Por causa da rebeldia de Corá. Só que diz a Bíblia que Corá morreu, mas os seus filhos não. E essa informação de que os filhos de Corá não morreram está lá em Números 26, 11. O pai morreu, os filhos não. Aqui eu aprendo uma coisa importantíssima, irmãos, que apesar de a gente poder muitas vezes ter pais que não andam com Deus, não tiveram um bom exemplo de vida cristã, isso não significa que você, filho, deve andar no mesmo caminho. Há esperança para nós. Corá se rebelou contra Deus e Deus o matou, mas os filhos não. Minhas de esperança. Há algumas pessoas aí que fazem uma espécie de um levantamento da nossa genealogia e detecta na sua genealogia se houve lá assassinos, se houve lá pessoas com tendências homossexuais, vai fazendo um levantamento. Mas a despeito de você poder fazer um levantamento na sua genealogia familiar, a despeito de você fazer esse levantamento e ver coisas desagradáveis, a Bíblia me enche de esperança, porque a Bíblia diz que aquilo que o seu pai foi, aquilo que o seu avó foram, você não precisa de ser. Eu vejo essa promessa lá em Ezequiel 18, 20, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A esperança para nós. Não é porque os que nos antecederam não andaram com Deus, que a gente também tem que andar por esse caminho. A gente pode andar com Deus a despeito daquilo que aconteceu com os nossos antepassados. Pois é. Corá, Deus o matou, mas os seus filhos viveram. E os seus filhos, os filhos de Corá, você está vendo aqui, compuseram este salmo. Aí você vai ver uma segunda informação importante. A informação está dizendo assim, em voz de soprano. Perceberam no texto? Eu entendo bem pouco de canção, Elaine, muito pouco mesmo, e vocês já sabem disso, mas vocês já detectaram uma coisa, soprano é uma voz feminina, correto? Mulher canta soprano. O texto dizendo o seguinte, que neste tempo, hoje, pastor, mulher cantar é tão normal hoje. Mas no tempo das Escrituras, nesse tempo aqui, era algo atípico. E a Bíblia está dizendo que nesse tempo as mulheres cantavam. E este salmo era cantado em voz de soprano. Agora preste atenção aqui. A nossa poesia hoje é feita por rimas, né? Nosso jeito de compor poesias e poemas, muitas vezes é utilizando o meio da rima. Mas a poesia hebraica não. No hebraico não se usa rima. O hebraico se usa o seguinte: há uma frase e há uma outra frase que diz a mesma coisa do que a frase anterior, mas em formas diferentes. O hebraico é assim: eu digo alguma coisa aqui e digo de novo, mas de forma diferente aqui embaixo. Isso é poesia hebraica. Para quê? Para facilitar no seu entendimento, na memorização. Aí aqui era assim:
As mulheres cantavam: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E a multidão gritava: socorro bem presente nas tribulações. Aí as mulheres cantavam: portanto não temeremos. Aí a multidão cantava: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Se você perceber, há uma frase cantada pelas mulheres em soprano, e a mesma ideia é dita, mas por meio de outras palavras, onde a multidão cantava. E o texto vai dizer por 3 vezes que Deus é o nosso refúgio. Por 3 vezes nesse salmo, os filhos de Corá, os filhos daquele que Deus matou porque se rebelou contra Deus, por 3 vezes eles vão dizer: Deus é o nosso refúgio. Talvez você, pastor, mas o que tem a ver dizer 3 vezes? Porque na nossa cultura, a gente repete tantas coisas, né? Nossa cultura é o seguinte: a gente ora de manhã uma oração, na hora do almoço você repete o que você pediu de manhã, na janta você repete o que pediu de manhã e na hora do almoço. O brasileiro tem essa característica, a gente fala a mesma coisa com Deus anos. Não é que é um problema não, mas é característica nossa. A cultura judaica, isso não acontece. Nunca se repete algo. Quando se repete, é para dar muita ênfase àquilo que foi repetido. Você lê lá em Isaías 6, santo, santo, santo. Por que repetição? Bom, para nós, para que repetir 3 vezes? Hoje a gente quer dar um destaque numa palavra, o que a gente faz? Se você está escrevendo no computador, você põe caixa alta, você põe negrito, você põe itálico, não é assim? Você quer dar um destaque para aquela palavra. Pois é. Aqui, o destaque que você quer dar no tempo judaico era repetir alguma coisa. Então, quando falaram a respeito da santidade de Deus, eles falaram: não, Deus é tão santo que a gente precisa repetir: santo, santo, santo. Aqui nesse texto, por 3 vezes é repetido: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Os filhos de Coré queriam deixar isso bem claro para mim e para você, que Ele é o nosso refúgio. O salmo todo prossegue, irmãos, quando chega no verso 10, é a ordem de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu separei aqui, meus irmãos, 3 razões do porquê que a gente precisa de nos aquietar. Por quê que você e eu precisamos nos aquietar? Porque se nós não precisássemos, Deus não iria nos mandar aquietar. Mas por que Deus nos manda? Sem dúvida, porque é algo que a gente tem que aprender. Por que, pastor, que a gente tem que aquietar? O que significa aquietar, irmãos? O dicionário diz que é relaxar. O dicionário diz que é sossegar. O dicionário diz que é parar de lutar. Eu acho isso tão interessante. Parar de lutar. Porque às vezes eu estou lutando e inquieto. Aí o que é aquietar? Pare de lutar. Aí o dicionário ainda vai dizer mais que é acalmar, ficar tranquilo. Aí eu tenho que te perguntar, então por que a gente tem que se aquietar? Eu vejo nesse verso 3 razões pelas quais a gente tem que nos aquietar. Primeiro, nós devemos nos aquietar, irmãos, para a proteção e segurança própria e do próximo. Deus está mandando a gente se aquietar porque é de suma importância até mesmo para a nossa segurança e para a segurança de quem está à nossa volta. O sujeito que é inquieto é agitado. O agitado é perigoso. O agitado fala sem pensar. Aliás, eu trouxe aqui algumas características de uma pessoa agitada, uma pessoa inquieta. Não toma boas decisões, não é assim? O sujeito, quando está inquieto, você sabe, quando você está inquieto por alguma razão, você não consegue tomar boa decisão. Você toma decisão e muitas vezes são decisões que você vai se arrepender lá na frente. O inquieto não faz o serviço bem feito. O sujeito está trabalhando como pedreiro, rebocando a parede lá. Tá. Se ele ficar inquieto e está agitado, ele vai terminar, mas não vai ficar bem feito. Em contrapartida, aquele que está do lado dele, tranquilo, na paz, quieto, e vai, passinho por passinho, daqui a pouco o serviço está bem feito. Quer ver mais uma característica? O inquieto não sabe ouvir e não para ouvir. Irmão, quem parou de ouvir, parou de crescer.
Quem parou de ouvir, parou de crescer. O meio de nós aprendermos é por aqui, não é falando. Quem muito fala, se não cuidar, para de aprender. E quem para de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, tem que parar de ensinar. Uma geração que não sabe ouvir, nunca terá o que ensinar. Por que a gente vê tanto mundo falando tantas coisas, né? E ninguém ouvindo? Porque muitas vezes quem está falando muito para ouvir pouco. A gente precisa de ouvir mais, para quando falar, o que falar, ser digno de ser ouvido. O agitado fala o que não deveria, faz o que não deveria, distrai-se facilmente. A pessoa agitada, qualquer coisa ela distrai. Se você chegar aqui no culto e estiver calmo, é uma coisa a sua concentração. Agora, se você chegar agitado aqui, você está voadinho, irmão. Você está voadinho. Passar um mosquito, você vai atrás dele com o olho. Você está fora de si. Pessoa agitada é assim. Por que eu tenho que ficar agitado? Por que eu tenho que me aquietar? Deixar de ficar agitado? Porque é para a minha proteção e para a proteção do próximo. Então Deus diz, aquietem-se. É para o seu bem e para o bem de todos aqueles que estão à sua volta. Um familiar, alguém que é companheiro seu no trabalho, aquietem-se. Pois é. A segunda razão que eu vejo que nesse texto, que é para mim e para você nos aquietarmos, nós devemos nos aquietar para reconhecer que Deus é quem está no controle de tudo. A gente usa, irmãos, você deve mandar mensagem para as pessoas, você deve falar isso. A gente sempre diz assim, Deus está no controle de tudo, né? Alguém vai passar por uma cirurgia, o que você diz? Deus está no controle. Alguém está passando por uma fase complicada, o que você diz? Fica calmo, Deus está no controle. O que a gente está dizendo é verdade, mas é algo que a gente só consegue perceber e entender com maior grau é quando a gente se aquieta. O agitado, aquele que está inquieto, ele não consegue perceber que Deus está controlando todas as coisas, porque ele não parou para refletir. Agora, aquele que se aquieta, ele começa a ver Deus cuidando de cada ponto, de cada detalhe. E mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar isto, ele consegue agarrar esta promessa pela fé. Ele diz, Senhor, não entendo, mas eu sei que o Senhor está no controle. Na minha cabeça não faz sentido, mas o Senhor está no controle. E se o Senhor está no controle, eu descanso. Pois é, nós devemos nos aquietar, irmãos, para a gente reconhecer que Deus é quem está no controle de tudo. Não sei se nós temos motorista aqui, eu até conversava com ele agora há pouco, bom motorista, ele dirige caminhão, eu não. Mas eu não sei se você, quando está viajando com alguém, você consegue dormir. Você de carona, claro, né? Você está no carona, e aqui tem um motorista, o William, o pastor Alexandre, qualquer motorista, o Cleudes é um bom motorista, está aqui, você dorme. Eu só durmo por duas razões. A primeira é se eu estiver hiper cansado. Não dormi por opção, dormi porque o sono me jogou no chão, aí eu durmo. E a segunda opção é só se eu confiar bastante no motorista. Eu não consigo dormir com qualquer motorista, não consigo. E às vezes cansado estou, não sei você, pregado, mas enquanto puder ficar acordado, eu fico. Embora que não vai resolver nada, mas parece que na minha cabeça é o seguinte, se eu morrer, eu tenho que saber por que morri. Pois é, eu só consigo dormir bem se eu confiar em quem está dirigindo aquele carro. No reino de Deus, a gente precisa entender que Deus está no controle. E se eu saber que é Ele que está dirigindo o meu carro, da minha vida, se eu entender que é Ele quem está na direção, posso descansar, posso confiar, porque este guia não vai jogar o carro da minha existência pelo precipício. Este guia conhece todo o trajeto, este guia é soberano em todo momento. Então, se eu sei quem está no controle, eu posso descansar.
Por isso que o Salmo diz por 3 vezes: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Porque Ele é o meu refúgio e fortaleza, eu posso me aquietar. Por essa razão que eu estou abordando nesse segundo ponto, irmãos. Nós devemos nos aquietar para a gente reconhecer que é Ele que está no controle de todas as coisas. Se eu não me aquietar, eu não vou reconhecer que é Ele que está no controle. Aí, sabe o que eu vou fazer? Porque eu não acredito que Ele está no controle, eu vou querer assumir a direção. Sai daí, não te conheço, deixa que eu dirijo. Deixa que eu assumo, porque eu não confio em você. Pois é, mas aquele que conhece a Deus, ele senta no carona e diz: Senhor, o Senhor governa mesmo, eu descanso, eu confio. A gente precisa de aquietar, irmãos. E eu estou falando para uma geração de inquietos. Nossa geração é uma das mais agitadas de todo o tempo. O que a gente falava antes da pandemia, você lembra? Não tem tempo. Não é assim? Não tem tempo, não tem tempo. Aí a pandemia jogou a gente dentro da nossa casa e a gente ficava entediado. Estou falando lá atrás. Entediado, não sabendo o que vai fazer. Você não reclamava que não tinha tempo? Na verdade, não é falta de tempo. É que a gente não sabia administrar o nosso tempo. Ou não sabemos ainda. Mas a gente precisa de nos aquietar. Para quê, pastor? Para entender que Ele está no controle de todas as coisas. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui de verdade, para o seu coração. Eu sei que isso é difícil, porque eu também sou gente, também sou pecador. Mas é hora de você dar uma parada um pouquinho e falar: Senhor, deixa eu te conhecer um pouquinho mais. É interessante. Olha o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu vejo nesse verso 1 3 coisas. Primeiro, Deus é o nosso refúgio. Segundo, nossa fortaleza. Terceiro, nosso auxílio, nosso socorro. Sabe o que eu aprendo aqui? Que para eu me aquietar, eu preciso conhecer quem é Ele. Muito do que me leva à inquietação é fruto de eu não conhecer o meu Deus. O salmista dizendo o seguinte: eu sei quem Ele é. E quem Ele é? Ele é refúgio, a Bíblia diz que Ele é fortaleza, Ele é auxílio. O salmista diz: quando eu olho para Ele e entendo quem Ele é, eu posso então me aquietar. Eu posso deixar Ele no controle, porque de fato Ele está no controle de tudo. Olha o verso 6. O verso 6 diz o que o homem fez e o que Deus fez. O verso 6: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O que os homens fizeram? Bramam, gritam. O que os reinos fizeram? Se abalaram. Mas o que Deus fez? Deus fez ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Pois é. Nós precisamos nos aquietar, irmãos. Eu preciso te contar isso, acho que eu já contei isso aqui. Esse salmo marca muito a minha vida por causa de uma experiência que eu tenho aqui nesse texto. Eu lembro que eu era aspirante ao ministério, isso já tem alguns anos. Era membro da segunda igreja e era diácono. E aí os diáconos visitaram uma família aqui no Alto Caparaó, onde a mãe tinha perdido um filho. O filho morreu num acidente, nós fomos lá tentar levar consolo para aquela mãe. Quando chegamos na casa, não sei se você já se deparou com isso, vou levar um susto com essa borboleta. Não sei se você já se deparou com isso, mas você, diante de um cenário de luto, muitas vezes você não sabe o que falar. Eu já me deparei com isso N vezes. E aí os diáconos olharam para mim, né? Você não é aspirante ao ministério, você não está querendo ser pastor? Fala qualquer coisa aí, dá um jeito. E eu pensei, estou encrencado. Eu abri este salmo, a mãe estava chorando, claro, perdeu o filho, tinha sepultado o filho no dia anterior. Eu abri este salmo 46 e comecei a ler o salmo. Foi uma experiência tão marcante para mim, que enquanto eu lia o salmo, as lágrimas daquela mãe foram secando, foram cessando. Quando eu terminei de ler o texto, a mulher estava consolada. Naquele dia eu entendi uma coisa, para mim, eu entendi, que não é a gente, é Deus. E que Deus consola a gente por meio da palavra dEle. Então, irmãos, o que a gente precisa fazer? Aquietar.
aquietar e parar para refletir no texto sagrado, deixar que Deus encha o nosso coração, seque as nossas lágrimas, traga alento à nossa alma. Mas eu separei a terceira e última razão pela qual a gente deve nos aquietar. Nós devemos nos aquietar para contemplar o agir de Deus. O sujeito que está inquieto, ele não percebe as coisas. Você está viajando, passando em frente a um lugar lindo. O seu lado esquerdo aqui está muito bonito, o lado direito muito bonito. Mas se você estiver afobado, inquieto, você passa e a pessoa fala assim: você viu? Olha que lugar lindo. E você diz: nem percebi. Por quê? O sujeito, quando está agitado, ele não consegue perceber os detalhes. Aí Deus nos manda nos aquietar para a gente começar a contemplar o agir dele. O agir dele. Há aquele livro do Gary Chapman, que escreve muito sobre família. Ele disse num dos seus livros que ele era criança e a mãe dele fazia tricô. E ele era pequenininho, a mãe dele sentada, ele olhava o tricô que a mãe bordava de baixo para cima. Não tinha nexo, não tinha sentido. A mãe mexendo naquilo o dia inteiro. Até um dia ele falou assim: mamãe, o que a senhora está fazendo? Eu não entendo o que a senhora está aí o dia todo. A dizer ele que a mãe dele pegou ele no colo, sentou ele sobre sua perna, e aí ele viu aquele tricô de cima para baixo. Aí tinha forma, tinha beleza, tinha sentido. Sabe, irmãos, às vezes a gente precisa de entender que quando eu me aquieto, quando eu paro, quando eu deixo a minha alma ser amansada por esse Deus, eu vou começar a perceber que Ele está no controle de tudo e tudo tem sentido nas mãos dEle. Tudo tem um projeto, um objetivo nas mãos desse Senhor. É como o Gary Chapman no colo da mamãe. Agora tinha sentido aquilo que ela estava construindo. Pois é. Nós, irmãos, precisamos nos aquietar para a gente compreender o agir de Deus. O profeta Jeremias, lá em Lamentações, disse isso. Ele disse: olha, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Aí ele ainda vai dizer mais: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Por isso que o salmista nos chama. No verso 8 ele diz assim, desse texto, Salmo 46, o verso 8 ele diz assim: vinde, irmãos, vinde, contemplai as obras do Senhor. Sabe o que ele está falando? Venham ver o que Deus está fazendo, porque quando vocês começam a perceber o que Deus está fazendo, vocês vão encontrar razão para ficarem quietos, para ficarem mansos, para pararem de querer estar no controle e deixar esse Deus controlar todas as coisas. Pois é, eu queria terminar minha palavra aqui nesta noite dizendo para você o seguinte: primeiro, irmão, a providência de Deus é sempre na hora certa. Sempre na hora certa. Ah, pastor, eu oro, eu estou precisando, eu quero muito, e eu já coloquei isso diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você está precisando de confiar que a providência de Deus vem, e vem na hora certa. Não chega depois, não chega antes, chega na hora. Essa é a primeira verdade que eu queria chamar a sua atenção. Deus não se atrasa e nem se adianta. Deus faz no tempo certo. Então, você precisa se aquietar. Deus não é movido pelo meu tempo, Deus é movido pelo tempo dele. Segunda verdade, que Deus vai prover para si o cordeiro. Eu estou me referindo com essa conclusão de quando Abraão faz aquela oração lá atrás. Vocês lembram? Deus o manda levar o seu filho para oferecer como sacrifício, Isaque. Ele chega lá. Ele chega, perguntam para ele: Abraão, cadê? Está aí o próprio filho pergunta, né, pai? A lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Aí você lembra o que Abraão fala? Aquela oração curta na Bíblia. Ele diz: Deus proverá. Deus proverá. Até que Abraão arma o holocausto, coloca Isaque lá em cima. Quando ele pega o cutelo, vai sacrificar o filho. Deus interveio e diz: Abraão, não. E quando ele volta os olhos, havia
um cordeiro entre os arbustos. Sabe o que Deus está dizendo? Deus é o nosso provedor. Não chegou nem tarde e nem antes. Ele chega na hora certa. Irmãos, aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aí vai fechar o salmo. E os filhos de Coré, aquele homem ímpio, diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.